Em Senhor do Bonfim, são 11h23. A gente já está aqui com a doutora Ximeia Cruz, né? Que vai nos falar sobre síndrome de Down. Infelizmente, o nosso tempo está curto, mas a gente vai conseguir chegar a contento, né? A doutora Ximeia atende aqui em Senhor do Bonfim na Policlínica. Consultas, você pode marcar com o Elton pelo fone 3541-1571. Repetindo, fale com o Elton pelo número 3541-1571. Pode ficar tranquilo que você será super bem atendido ou atendida. Antes da gente começar nosso bate-papo, a gente manda um bom dia para o Baldo Rios, né, toda a equipe que está numa luta árdua pela questão do palco, né, da festa que vai haver amanhã. E mandamos também, agradecemos a Cláudia. Cláudia, muito obrigado, o bolo estava simplesmente perfeito. Muito obrigado mesmo. Daqui a pouco a gente vai fazer um merchanzinho, tá bom? Mas muito obrigado, nós adoramos, tá bom? Então, bom dia, doutora Ximeia. Bom dia, Beto. Prazer estar aqui com vocês novamente. Quem fica feliz somos nós de receber mais uma vez uma pessoa tão encantadora, né, naquilo que faz. Bem, doutora, eu gostaria de saber quando foi que começou assim, a descoberta, a questão da síndrome de Down dentro da psicologia. Bom, é um estudo, né, que já vem de longa data, né, Beto? Porque quando se trata de questões da deficiência mental, né, a gente tem uma história longa em termos de saúde mental, né? Então, vem desde os hospitais psiquiátricos, vem desde as descobertas de transtornos específicos, né? Até a gente conhecer o formato como se tem hoje, né? E ela está incluída dentro dos transtornos mentais e neurológicos que anteriormente eram marginalizados, né? Incrível, né, doutora? Isso, era ponto de exclusão, né? Então, todo o trabalho que a gente tem, eu falo do campo da psicologia, né? Mas que está incluído no campo da educação, para poder trabalhar a inclusão dos portadores de síndrome de Down, né? Vem junto com essa história, né? Doutor, existe especificamente um tipo de síndrome de Down ou existem vários tipos de síndrome de Down incluídas no contexto? Existe um tipo de síndrome de Down, né? Um tipo, né? Ela é especificada porque ela trata de uma mutação genética específica que tem a ver com o gene, né? E ela tem todas as características que constituem a caracterização da síndrome, né? Então, quando você for analisar os portadores, quem porta o transtorno, né? Quem tem essa deficiência, eles têm características muito semelhantes, né? Tanto em termos físicos, quanto em termos de desenvolvimento. E é claro que a gente faz a ressalva da singularidade, porque mesmo sendo diagnosticado com esse transtorno, cada pessoa é única, né? Cada um é um. Então, eu posso ter 3 crianças com síndrome de Down e elas 3 se comportarem de uma maneira específica, porque tem a ver com a personalidade de cada um, né? Mas dentro do conjunto que caracteriza a síndrome, a gente tem as semelhanças que incluem dentro desse ponto, né? Doutor, uma outra pergunta que eu gostaria de saber é o seguinte. As crianças com síndrome de Down, elas precisam de um psicólogo ou não? Então, quando a gente pensa no atendimento multidisciplinar, quando a gente pensa no atendimento de qualidade, né, é muito interessante que se tenha o acompanhamento com o psicólogo, né? Mas ele não se torna vamos dizer assim, uma obrigatoriedade no sentido de conflitos, né, que realmente apareçam. Porque você pode ter um sujeito que tem a síndrome, né,
E ele ser muito bem acolhido na sua família, ele ser muito bem direcionado em termos educacionais, por exemplo, né? E aquilo a deficiência não ser uma questão importante, no caso, preponderante para ele, né? Mas o atendimento multiprofissional, de fato, ele é sempre mais indicado, né? Mas a gente não pode perder de vista de que não é porque ele tem uma síndrome de Down que ele obrigatoriamente vai ter problemas, né? Não é nesse sentido, tá? Então a gente tem que pensar que o portador de síndrome de Down, ele pode ter uma vida como qualquer outro sujeito que não tem uma síndrome específica. Quer dizer que ele não requer cuidados bem especiais, não, doutora? Ele requer cuidados especiais, né? Que nem o acompanhamento com uma fono, acompanhamento com a TO, isso está dentro desse escopo, né? O atendimento com psicólogo, eu digo no sentido dos conflitos existenciais, né? Por isso que eu digo, é muito adequado que se tenha, muito importante que se tenha, mas não que isso vai ser uma questão preponderante para ele. É óbvio que ele precisa de um atendimento especializado, mas não que o psicólogo, nesse caso, seja indispensável. Doutora, quer dizer, no caso do portador de síndrome, a questão de aprendizagem, a questão da absorção do que vem de fora, é rápida ou ele é indiferente? Depende de cada caso. Cada caso de caso a caso. Por isso que é importante ter estimulação desde cedo. Né? Então, assim, ter um contexto inclusivo dentro da escola, né? Que compreenda que aquele sujeito tem as dificuldades específicas, né? Que pode ser que ele precise de um suporte maior do educador, do professor, né? Para quê? Para ajudar nesse desenvolvimento cognitivo dele, né? Então, de fato, quando a gente traz para pensar a questão do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento das capacidades cognitivas, a gente tem que ter em mente isso, né? A estimulação, ela é essencial. Então, desde cedo, começar a trabalhar isso com a criança, né? E incluí-la no contexto em que ela está inserida, né? Então, não é porque ela tem a síndrome, tem síndrome de Down, vai ter dificuldade de aprendizagem, vamos recolher a criança, botar a criança em algo mais, vamos dizer assim, mais forte. Só que nesse movimento, o que acontece? Ela é retirada do contexto social que ela está. Isso não é interessante, né? Então, é interessante que traga essa criança para o meio, traga essa criança para o contexto e ali sejam trabalhadas as estimulações com ela. Doutor, quer dizer que no caso uma criança que tem a síndrome de Down, ela pode frequentar uma escola de pessoas que a gente chama de normal, né? Que a gente não tem nem como usar, mas que sejam pessoas que sejam diferentes, diferentes dela. Sim. Ela pode estudar na mesma sala de aula, Sim. A aprendizagem é a mesma e tudo, não? A aprendizagem não vai ser a mesma. É lenta, né? no caso? Isso, a gente pode ter essas diferenças que eu apontei para você, né? Dependendo do caso, ela pode ter mais ou menos dificuldade para absorver e lidar com o conhecimento, né? Por isso que é interessante ter uma educação inclusiva, que é essa. Então, às vezes, é preciso ter um auxiliar junto, que possa dar um encaminhamento melhor, né? Tem as associações que são dirigidas para o atendimento dessas pessoas, né? Por quê? Porque lá a gente tem uma visão mais específica do trabalho com esses sujeitos, né? Mas isso não significa que eles têm que ficar à margem, né? Então, essa é uma discussão muito importante que a gente precisa fazer, né? A necessidade do atendimento especializado não implica na exclusão. Que coisa boa, não né? implica na marginalização. Pelo contrário, a gente tem que tentar fazer uma integração entre as duas partes, né? Então, quando você pergunta, né, dá para colocar
numa escola normal? Dá, né? Desde que a escola consiga dar suporte a isso e consiga estar aberta para isso, que seria o ideal, né? É incrível. Agora eu acho assim, eu acho que no nosso país é um pouco difícil colocar uma certa criança com algumas diferenças para a gente ser mais gente, porque eu acho que não tem como, né? A paciência dos próprios coleguinhas, por exemplo, numa faixa de adolescência, de criança para adolescente, que é uma faixa que a gente teve, que a gente sabe que nós somos terríveis, né? Nesse período, né? Então eu acho que já deveria ter escolas específicas, né, para esse tipo de criança. Até separado eu acho que devia ser melhor, não, doutora? Aí é onde entra na questão, Beto. Né? Porque se a gente separa, né, a gente estabelece uma barreira para essa diferença. Tá entendendo? Né? Qual que é a discussão nossa? A discussão nossa são essas barreiras, de que maneira a gente inclui e exclui. É esse movimento constante. E no caso a questão é a inclusão. A questão é a inclusão, exato, a questão é a inclusão. Né? Então, assim, a gente tem um déficit muito grande no nosso processo educacional. É isso que eu às vezes que é preocupante, né? Isso. Né? Esse déficit, na forma como a gente concebe o processo de educação, é que é complicado. Né? Na medida em que a gente estabelece essas barreiras. Né? Então, assim, como a gente tem esse processo educacional muito, como é que eu vou dizer, fragmentado, né? Fica difícil de pensar no contexto. E a criança com deficiência, ela está incluída nisso aí. Né? Então, por isso que a gente está colocando. O atendimento especializado é fundamental? Mas ele não deve ser uma desculpa, ele não deve ser uma justificativa para que essa criança fique fora do contexto, né? Como um todo. Entende? Então, assim, a gente precisa melhorar, ampliar a nossa visão em termos de processos educacionais. Né? Então, não é que a gente vá colocar uma expectativa na criança, que obviamente ela pode não alcançar, né? Mas é a gente pensar em formas de incluí-la, né? No processo da escola. Eu estava vendo até, no caso, uma criança com síndrome, que ela faz até comerciais, né? Sim. Eu achei lindo aquilo ali. E tem vários exemplos. Mas todas as crianças que têm síndrome, doutora, o QI é igual ou é diferente? Tem aquelas de maior aprendizado, tem aquelas que não aprendem praticamente nada. Existe diferença entre elas? Existem as mais violentas e as menos violentas? Sim. Existe. Porque aí tem a ver com a singularidade de cada criança. Certo. Né? Eu pensava que a síndrome comandava um todo. Não. É o que eu disse no início, né? Assim, a síndrome ela tem um conjunto de características que demarcam a existência do transtorno, né? Mas, obviamente, que cada criança é única. Então, o traço de personalidade que vai vir com ela é que vai estar atuando nesses fatores, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma criança com síndrome de Down extremamente calma. E pode ter uma outra... E eu posso ter uma outra que tem uma potência agressiva muito maior. Alguém tem um ouvinte que quer ligar para o 46 que não está chamando. Pode ligar para o número da rádio, o celular da rádio? Qual é o número daqui? 9916 0545 0545.
Esse pode ir lá. Conseguiu. Tem uma pergunta para a doutora, então falando aqui sobre ela. Mas eu acho que vão conseguir. A questão da ginástica, da sua, vamos supor, quanto mais movimento, mais ele tem suporte para a vida, né, doutora? Isso. A questão do exercício físico, as brincadeiras. O lúdico, né, as brincadeiras, sempre buscando a interação com outras crianças, né? Isso ajuda a dar um controle na psicomotricidade da criança, isso ajuda a fortalecer o tônus muscular dela, que isso também vai ter a ver com o desenvolvimento, né? É incrível, né? Uma coisa vai se articulando com a outra. Carinho, né, doutora? Isso. Tem alguém aqui no ar que quer falar com a doutora Gilson Bezerra, que é um dos que direciona toda a questão da PAI, né, até então. E o Gilson está aqui no telefone. Gilson, bom dia. Bom dia, Beto. Bom dia, doutora Chimene. É um prazer falar com vocês. Bom dia, Gilson. Parabenizar vocês por esse programa maravilhoso. Obrigado, Gilson. Dizer que as minhas coisas estão perfeitas. Eu sou Michael Jackson mesmo arrasou. Obrigado. Muito obrigado. Eu vou chamar de Chimene, viu, Chimene? Porque eu sou mais novo do que você. Só tenho 50 anos. Você é mais nova do que eu, tenho certeza. Claro, pode chamar. Chimene, quero lhe agradecer por essa entrevista maravilhosa. Você não tem noção do que você está falando aí agora, entendeu? Porque é muito enriquecedor para a gente. Somente a gente da PAI que vive numa luta constante, essa questão da inclusão, que existe realmente o preconceito. E a gente trouxe a PAI para Bonfim justamente como esse trabalho surgiu em Bonfim através do Instituto, né? Isso. Justamente nesse contexto do DAO, e a fundadora Marisa Gondim traz o Instituto Bateu do Bonfim. Por quê? Porque tinha a exclusão do DAO. Naquela época, na década de 80, a gente via muito a questão do DAO. Hoje a gente está vendo o que? O autista. Então nós hoje temos aqui na PAI seus Bonfim. Nós estamos com um cadastro de 120 meninas, a maioria é autista. Isso. Raramente a gente encontra a questão do DAO, né? Mas sempre aparece. Né? Não sei se é através das outras intervenções, né? Eu acho que o DAO está ficando um pouquinho lá mais escondido, mas sempre aparece. E eu quero convidar a senhora para que a senhora compareça uma roda de conversa com as famílias, que é bem interessante para a gente. Marca um dia para a senhora chegar e dar uma palestra para a gente. Sim. É muito enriquecedor a gente ver pessoas como a senhora falando e se preocupando com essas causas, né, que a senhora sabe que é grande. Isso. E eu fico muito feliz que a gente parabenizar, não me conheço pessoalmente, conheço só de nome, mas que a gente parabenizar, eu pelo programa, pela entrevista, e enriquece a gente com os últimos que nós temos aí no programa do BES, justamente falando da inclusão, né, do dia da semana da pessoa com deficiência múltipla. Isso. E saiu a nossa entrevista com esse dia com a senhora falando sobre a questão do DAO. Isso é muito importante para a gente enriquecedor. Eu só queria agradecer o nome de vocês e dizer que nós estamos abertos para receber lá para uma palestra, uma roda de conversa com as famílias. Tá Sim, bom? claro. Gilson, passa o telefone para a doutora. Agora eu vou passar para vocês que eu passo para ela. Pronto, então tá bom. Tá. Um abraço, muito obrigado. Muito obrigado a você, Gilson. Tenha um bom dia, um bom final de semana. Agradeço o convite, Gilson. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Doutora, tem aqui o Wilson Mercadinho Camille, está nos ouvindo, nos vendo, claro. A Carla Gentil, que é uma representante nossa que canta muito bem, a Salvador também está nos prestigiando. Pedro Roberto Regis Queiroz está nos prestigiando, bom dia. Adriana Vieira, um bom dia. E a Cláudia Souza Maia, né? Por enquanto estamos nesse patamar, porque eu tive uma entrevista antes, fechei, depois a gente retornou. Bom dia a todos. Doutora, quer dizer que
a doutora é super a favor de que essas crianças com síndrome sejam tratadas completamente com igualdade entre as demais, não é, doutora? Sim, sim. Igualdade de direitos, igualdade de tratamento, né, Beto? Porque é a gente pensar realmente um pouco nessa isonomia, sabe? O trabalho, quando no início você me perguntou da psicologia, né? Quando a gente pensa na entrada da questão dos direitos humanos no campo da psicologia, e isso tem a ver com todo esse movimento de abertura, né, que a gente começa a promover dentro dos campos da saúde, especialmente da saúde mental, né, que como o Gilson bem pontuou, né, o preconceito, a discriminação ela é grande. Né? É que os pais não tenham vergonha de seus filhos, né? Que eles não pediram para nascer, né, doutora? Não, de maneira alguma. Eles estão no mundo, então tem que ser bem tratados, bem conduzidos, né? E a gente substitui o sentimento de vergonha pelo sentimento de cuidado. Do amor. De amor. É verdade, né? doutora. Porque o cuidado, ele faz toda a diferença. Toda a diferença. Né? Muita verdade. Doutora, são 11h44 e a gente tem algumas metas a cumprir no programa. Nós vamos marcar novamente, quando aqui a gente marca nosso próximo bate-papo para poder ficar a gente tranquilo e o assunto a gente vai a gente devia ver sobre a questão de crianças violentas, né? As crianças são ditas como normais e o porquê delas serem violências agressivas e tudo, né? O próximo assunto que tal. Podemos trazer para a pauta, né? Podemos pontuar isso aí. Depois a gente vai combinar e quando é que a doutora tem chance de retornar ao programa? Diga aí, né? A gente marca daqui um mês, mais ou menos, né? Pode. Nós vamos ter o Dr. Glaudson, que ficou todo empolgado e veio aqui para falar sobre a dor, né? Dia 14 é o aniversário da rádio, nesse ano o programa vai ser misto com a programação. 14 de setembro? Aí pode, 14 de setembro, é aniversário, se a doutora quiser participar, eu dou uma ligadinha, que eu vou estar na rua trabalhando também, ajudando, é aniversário da rádio, né? A gente faz parte dela. E a gente vê uma data uma semana depois, né, doutora? Pode ser, lá para o dia 21, Pronto. 28. Dia 21, Pode. porque dia 28 vem o Glaudson, o doutor Glaudson. A gente conhece pessoas que terminam misturando o doutor, seu doutor, é uma confusão triste. Então, dia 21, né, eu vou marcar aqui. Mas é tão bom, eu acho que a gente quando a gente está principalmente num ambiente como esse, emissora, a gente tem que tratar as pessoas com o título que elas têm, né? Que é tão bom pra gente, né? Depois é que a gente sai, dá risada, conversa tudo bem. O Gilson está dando parabéns. Gilson, nosso muito obrigado. E a Magali Cantalino, que entrou aqui para falar conosco. Pena que a Adriana não viu que quer participar, não participou até então, mas ela pode mandar pergunta que eu passo para a doutora responde e eu mando para ela, né, doutora? Eu só queria deixar aqui, pontuar aqui o endereço, né, da PAI, como o Gilson pontuou aí, né, na Avenida Roberto Santos, né, sede da antiga Direc, com os atendimentos especializados, e na Rua Rio de Janeiro, no bairro Casas Populares, com o projeto APAI Ambiental. E o coordenador ambiental, engenheiro agrônomo, Luiz Eduardo Carvalho. É verdade. Pois tá aí. Doutor, quer deixar algum recado para quem tem seus filhos com síndrome de Down, né? Eu acho que deixa eu ver, agora você me provocou. Você me provocou por quê? Eu vou deixar um recado para todos. Pode deixar. Vamos começar a inclusão aí já, né? O microfone é da doutora. Não só os que têm síndrome de Down, né? Ou autismo, ou qualquer outra deficiência que marque a existência deles, né? Mas o recado é muito do cuidado, né? Muito do cuidado, muito da atenção, é muito do amor, né? É muito do afeto, né? Então, assim, a proximidade que a gente tem com nossos filhos precisa ser uma proximidade amorosa, né? Precisa ser uma proximidade muito que forte, né? eleve nossa alma.
Com certeza, doutora. Muito obrigado. E Eu se que Deus quiser, dia 20 quanto a gente vai estar junto? Dia 21 a gente vai estar junto. O nosso assunto, já adianto para vocês. Crianças ditas normais, né? Que são agressivas, que são violentas, né? O nosso bate-papo vai ser. Se alguém tiver perguntas, pode mandar, que eu já anoto aqui e já passo para a doutora. E ela responde que é muito bom, gente. É engraçado, bom filme, as pessoas, raramente elas conjugam dentro da emissora, né? É incrível, parecendo que não tem problema nenhum. eu gostei daquela anterior, a pessoa mandou um abraço para a doutora Conceição, né? Ela mandou um grande abraço, que ela disse que amou o profissionalismo, amou a entrevista. Eu acho que ela está em Brasília ainda. Porque às vezes ela vai para Salvador, às vezes ela fica em Brasília. Ela disse que adorou. Que bom. E nós também, né, doutora? E nós também. Pois é. Doutora, muito obrigado. A gente vai ficar com essa boa música. Hoje, no final de mês, eu sempre faço um apanhado de músicas assim, que estão quase esquecidas pelo povo, e a gente retorna com elas, porque elas são lindas. A gente vai encerrar o nosso bate-papo com o Engenheiro do Hawaii, Toda Forma de Amor, que eu acho linda. E essa é bem... É aquela acústica, né? Que tem que ser muito... Linda. Que eu mando para a doutora e para todo o pessoal da Policlínica, para a Sandra, né? Para todo o pessoal, para o Elton, para a dona... Como é o nome da mãe da Sandra que eu esqueço? Dona... Dona Dezinha. Dona Dezinha, essa criatura linda que a gente tanto gosta aqui na Visconde. Dona Dezinha faz uma falta, né, doutora? Mas depois receba o nosso alô, nosso abraço e um grande abraço para todo o pessoal que faz a equipe Policlínica do Senhor Bonfim. Obrigada. Bom final de semana. Deixa eu tirar aqui, porque o Face, ele